O descarte é um dos piores sentimentos do mundo e um jogador de futebol que se dedica dia após dia a ser a sua melhor versão pode ser descartado de uma maneira que ele nem imagina, seja até mesmo pela opinião dos torcedores ou, em casos mais graves, pelos próprios dirigentes, que se cansam realmente de acharem que esse jogador vai ter futuro na equipe que ele comece a atuar. O caso de Rafinha é um tanto quanto insano, jogador do Leeds United que esteve muito perto de ser jogador do Bayern, mas que o Barcelona de última hora decidiu contratar. Muito mais por simplesmente acreditar que Rafinha era um grande jogador, mas pelo fato do próprio Rafinha mostrar ser diferenciado e o Barça fazer esforços para trazê-lo, bem como também o fato do jogador gostar muito da Catalunha e gostar, claro, do Barcelona, tendo o Neymar como referência para poder fazer uma história pelo menos de nível 30% parecido. E é verdade que durante o momento em que Xavi Hernández estava por lá, Rafinha teve pouquíssimas oportunidades, sendo muitas das vezes chutado e nem recebendo aquilo que merecia. O próprio Rafinha estava mal, um pouco abaixo tecnicamente, até com problemas envolvendo seu psicológico, mas agora as coisas mudaram e mais uma vez Rafinha teve uma atuação de gala, um jogo histórico para ninguém esquecer. Na verdade, há muito tempo Rafinha vem repetindo essas atuações e você vai ver isso no vídeo de hoje. Vou pedir para você deixar o like e, claro, se inscrever aqui no canal para ver como Rafinha chocou os jornais espanhóis e a imprensa do mundo inteiro, após mais uma vez demonstrar o motivo de ser um dos principais jogadores do mundo na atualidade. E válido frisar que Vinícius Júnior é um jogador de muita mídia, mas é claro, ele merece tudo que vem passando. Em se tratando de coisas positivas sobre seu futebol, Vinícius Júnior é um jogador que já se mostrou decisivo, decidindo 2 finais de Champions. Vinícius Júnior já tem coisa que clubes como o PSG e Atlético de Madrid, até mesmo o Arsenal não tem, não somente Champions como mais de uma. É fato que Vinícius Júnior em muitos jogos chega a ser assustador, pela forma como consegue guiar os grandes momentos, pela forma como consegue estar quando o Real Madrid precisa e, claro, por já estar habituado numa realidade que permeia o maior clube do mundo. O caso de Rafinha é um pouco diferente, porque ele não tem realmente a mídia que Vinícius carrega, mas já vem há muito tempo merecendo ter a atenção chamada, até porque a sua temporada agora não é algo normal. Ao contrário, por mais que muitas pessoas nem lembrem do paradeiro do Rafinha, o Barcelona hoje é o que é, muito por conta de suas grandes atuações. O mais louco de tudo é pensar que Rafinha há um pouco tempo estava muito perto de sair do Barcelona, uma vez que na dificuldade não estava conseguindo entregar futebol e o técnico Xavi Hernández estava passando por momentos de maus bocados. Rafinha mal acionado era, e é claro que para muitos era um jogador já de descarte, muito perto inclusive de rumar a outras equipes como da própria Arábia. Depois de 2 anos no Camp Nou, o brasileiro finalmente mostra porque os catalães acertaram demais em contratá-lo do Leeds United por 58 milhões de euros. Não é segredo que nos primeiros 2 anos, Rafinha teve dificuldade em se provar no time titular. A saída de Ousmane Dembélé para o PSG deveria ser um ponto de partida perfeito para Rafa, mas ele não aproveitou a chance de brilhar. Punições absurdas por acúmulo de cartões amarelos, lesões musculares graves e, como resultado, a perda da equipe no time titular, já que Lamine Yamal começou a despontar no lado direito do ataque. O garoto necessitava demonstrar sua valia em outras posições. Segundo Rafinha, seus primeiros 6 meses foram excepcionalmente difíceis. Nas palavras dele, os primeiros 6 meses aqui no Barcelona foram difíceis para mim e minha família. Pensei em ir embora? Sim, eu pensei, mas logo comecei a adaptar-me lentamente, recordou o Rafa. Em fevereiro de 2024, o futebolista recebeu uma nova oportunidade que chegou a jogar agora do lado literalmente ofensivo esquerdo. Ali simplesmente brindou uma série de aparições bastante sólidas em La Liga e na Liga dos Campeões, mas ainda assim terminou a campanha com um saldo negativo, sucedendo no final com a saída de Xavi Hernández, que não conseguiu ficar no cargo. Durante um duelo contra o Valência, Rafinha irritou-se com seu substituto e insultou Óscar Hernández, irmão e assistente de Xavi. Consequentemente, o jogador foi sancionado por essa ação com a suspensão do time titular, perda da 11 e vaga no banco. Devido aos seus frequentes fracassos, o menino ficou deprimido e chegou a pensar em se retirar. Nas palavras dele, tive muitos motivos para desistir, deixar o futebol e continuar com minha vida. É uma profissão que destrói você. Houve momentos em que cheguei em casa e não sabia se levantaria na manhã seguinte para treinar novamente. Eu já chorei aqui no Barça também. Se você não se cuida, o futebol lhe destrói. É muito fácil entrar em depressão e abandonar tudo. Na diretoria do Barcelona, a chegada de Rafinha foi percebida como um fracasso na transferência. Por isso, nesse verão, o clube tentou livrá-lo, botando ele para a Premier League ou quem sabe para a Arábia Saudita. A situação de Rafinha chegou a virar um drama pessoal.
e os próprios torcedores blaugranas em suma não acreditavam tanto assim na recuperação e volta por cima do jogador. Aliás, o próprio Al Hilal cresceu os olhos para Rafinha, visto que o próprio Neymar aprovava a transação e consequentemente o Rafa poderia ter mais oportunidades no futebol saudita, sendo um titular simplesmente absoluto. Afinal, joga muito mais que o Malcom e que outros jogadores do próprio Al Hilal. Mas ele decidiu por si próprio que não aceitaria essa proposta, que largaria essa chance de simplesmente emancipar sua vida inteira no futebol para tentar mais uma vez uma nova chance no clube de sonho de moleque. Desde moleque ele sabia que ir para o Barcelona era um sonho total e justamente quando recebeu essa oportunidade dificilmente deixaria passar. Sabia que com muito trabalho duro poderia enfim convencer o torcedor catalão de que ele é um jogador inestimável e exemplar. E a famosa volta por cima que tanto gostamos de ver em jogadores de futebol começou a sorrir e brindar Rafinha, que sua carreira no futebol não havia nada acabado. Um moleque tão jovem que poderia despontar ainda mais e entregar o resultado que todos esperavam dele. E foi assim que Rafinha está simplesmente subindo de nível sob o comando do técnico Hansi Flick. Um cara simplesmente altamente competitivo, que cobra os jogadores até a última gota de suor. E não há dúvidas que Hansi Flick é o nome ideal para o novo momento do Barcelona. Não que Xavi, ídolo do clube, não fosse. O cara sempre amou o Barça e fez de tudo para deixar a equipe no topo, mas não estava exatamente tão preparado assim para comandar a equipe blaugrana nos desafios futuros. Ainda mais em relação ao Real Madrid, que vem simplesmente crescido cada vez mais, com jogadores de talento inestimável e que podem literalmente fazer o terror de várias equipes europeias com uma vastidão de investimento, qualidade e gols. Muitos gols. Hansi Flick chegou no momento certo e principalmente está mudando a vida do jogador em relação às partidas e atuações. A equipe do Barça, muito criticada por falta de intensidade e constância na temporada passada, conseguiu uma grande evolução com o ex-técnico do Bayern de Munique. E quem diria que hoje esse moleque estaria fazendo esse tipo de coisa, chegando a doutrinar o Real Madrid numa final de Supercopa da Espanha. E por mais que você fale que é apenas a Supercopa, o Real Madrid levou um sacode. E é claro que um 5-2 não é fácil de digerir, ainda mais que o seu maior rival, com o Rafinha fazendo o que ele fez. E mais uma vez, Rafinha, que já havia decidido jogos contra o próprio Bayern de Munique, foi eleito o melhor em campo, em um jogo completamente maluco entre Benfica e Barcelona. O atacante marcou 2 vezes no Estádio da Luz e garantiu a classificação do Barça antecipadamente para as oitavas da Champions. E não é pouquinha coisa não, até porque, além do Barça, apenas o Liverpool já tem a classificação garantida. Ele foi eleito pela UEFA o melhor em campo, o chamado Man of the Match. O brasileiro marcou 2 vezes e garantiu a vitória por 5-4. Tava 3-1 pro Benfica e o Barcelona conseguiu reagir. O próprio atacante brasileiro já tinha sido eleito pela UEFA o melhor em campo nas partidas contra Bayern de Munique e Young Boys. Contra o Bayern, o Barça venceu por 4-1 e a goleada de 5-0 marcou o jogo entre Barça e Young Boys. Esse jogo entre Benfica e Barcelona foi maluco demais. Um jogo com 9 gols. Ficou marcado por lances estranhos dos goleiros Trubin, por um lado, e principalmente de Chesney, do outro. Além disso, o zagueiro Ronald Araújo fez contra e o atacante Arthur Cabral foi expulso nos acréscimos do banco de reservas. Mas o Rafinha fez o seu primeiro gol já muito cedo, aos 19 minutos do segundo tempo. Dá pra dizer até que sem querer. O goleiro Trubin foi dar um chutão pra frente e acertou a cabeça do atacante brasileiro. A bola foi direto na direção do gol do Benfica. Nas palavras de Rafinha, peguei um susto, um pouco no susto, tentei direcionar na reta do gol, doeu um pouco a bolada. Já o segundo gol foi mais bonito e bem mais emocionante, nos acréscimos. Rafinha recebeu a bola em velocidade, no contra-ataque, driblou seu marcador e chutou rasteiro de canhota. Rafinha vive nessa temporada 24-25 o melhor ano de sua carreira. Ele chegou a 22 gols marcados em 30 jogos pelo Barcelona em todas as competições. Além disso, chegou a dar 9 assistências. Chegou a contar que houve discussão entre ele e outros jogadores do Barcelona com atletas e torcedores do Benfica após a partida no Estádio da Luz. Nas palavras dele, sangue de todo mundo quente. Estávamos com euforia para comemorar e eles chateados pela derrota. Eu entendo o lado deles. Alguns torcedores me insultaram. Acabei insultando de volta. Respeito todo mundo, mas não levo o desaforo para casa. Rafael Dias Beloli, o Rafinha conhecido, vive a temporada dos sonhos do Barcelona e desponta como um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Não há dúvidas que ele é o cara do Barcelona nessa temporada. O brasileiro soma 22 gols e 9 assistências em 30 jogos pelo Barça até aqui. Só tem um carinha na temporada
temporada que tá fazendo números mais impressionantes em proporção, chamado Mohamed Salah. E aí que dá, hein? Teremos uma boa discussão, porque Mohamed Salah é alguém realmente cotado para ser melhor jogador do mundo. E a briga tá muito boa porque são jogadores excepcionais que podem dar tudo deles para conseguirem a história mais uma vez. E é claro, muito do sucesso passa por Hans Flick. O técnico alemão potencializou o brasileiro desde que chegou ao Barcelona e se derreteu ao falar sobre o comandado em entrevista recente. Rafinha também tem sido marcante em momentos decisivos. Os números de Rafinha na temporada são melhores que os de outros astros do futebol mundial, incluindo Vini Júnior, eleito o melhor do mundo no prêmio The Best. Nesse momento, se tirarmos os números proporcionais e falarmos de números brutos e gerais, apenas o Salah do Liverpool, como eu falei, além de Harry Kane do Bayern de Munique, Lewandowski do próprio Barça e a sensação Victor Gyökeres do Sporting, tem números melhores do que Rafinha entre os principais jogadores do momento. O sueco do Sporting, é claro, em uma liga de menos destaque. Kane e Leva têm vantagem pela quantidade de partidas disputadas. Já passou do tempo em afirmarmos que Rafinha tem condições totais de ser um jogador importantíssimo até mesmo para a seleção brasileira e que, se bem acionado, pode corresponder às expectativas do torcedor. Não se trata de um Neymar 2.0, até porque cada jogador tem a sua história, mas trata-se de alguém que pode ser muito útil e trazer um presságio de esperança para aqueles que acompanham o futebol verde e amarelo. Além de que Rafinha pode dar ao Barcelona títulos impressionantes como a própria Champions League, que não, a torcida do Barcelona se sente bem. Uau, que jogo épico, quero dizer, bem nos minutos de acréscimo, 8 minutos de acréscimo, a chuva estava caindo, que finalização do Rafinha, não é? Você achou que algumas daquelas penalidades foram bem questionáveis, não achou, Grau? Ouvi que foi bastante questionável e então o gol do Rafinha parecia para mim que poderia ter sido algo, eu não vi ângulos suficientes, mas poderia ter sido algo contra o Barcelona também. Vai para o outro lado, Rafinha, você acabou de me dizer, vindo do Leeds, você nunca teria imaginado o poder, a velocidade, a habilidade, marcar é um gol fantástico, obviamente, este é o grito do Piqué, você vê o jogador do Benfica ainda no chão, mas olha este passe. Você sabe, se meio que o libertou e então quando ele entra na paciência da compostura, sabe onde o goleiro está e apenas encaixa isso direito, dá-lhes a ilusão para o segundo poste e então ele meio que corta de volta para o primeiro poste. Mas este jogo foi realmente maluco. Erros do goleiro por todo o lado. Desculpe, Tony. Rafinha, como aquele jogo terminou para mim, trouxe de volta memórias dos lendários brasileiros clássicos, como você diria. Você fala sobre um jogo tão grande, momentos grandes. Rafinha lá, 4-4, leva ele mesmo quando o passe estava disponível. Isso apenas traz de volta memórias de Ronaldo e Rivaldo e aqueles grandes momentos dos clássicos jogadores de futebol brasileiros. Que jogo! O trio de ataque que eles têm, Rafinha, Robert Lewandowski e Lamine Yamal. Sei que Yamal não marcou, mas ele esteve muito envolvido, não esteve ganhando aquele penalti. E quando esses três estão jogando bem, estão em forma e desfrutando do futebol, como claramente estão neste jogo, podem quase se livrar de qualquer situação difícil. É realmente incrível o que eles fizeram. Obviamente estão mantendo este time na disputa em todos os jogos que tem. E é ótimo pensar que Jamal ainda é tão jovem. Ele tem apenas 17 anos, conseguiu causar impacto neste jogo. Mas eu olho para os jogadores experientes, obviamente Lewandowski com suas cobranças de penaltis, quero dizer, a maior taxa de conversão de penaltis na Liga dos Campeões agora. O que é bastante notável dizer e é maravilhoso assistir ele marcar gols. E eu não acho que vou me cansar de vê-lo jogar futebol, mesmo que sejam apenas gols de penaltis que ele esteja marcando. Neste momento precisamos falar sobre o Rafinha. Com isso quero dizer que este é um jogador completamente diferente do que vimos jogar, até mesmo pelo Leeds United, vê-lo realizar esse tipo de desempenho quando pegou a bola nos estágios finais, aos 90 mais 6 minutos deste jogo e correu em direção ao defensor. Você quase sabia que ele iria chutar e marcar um gol, você simplesmente tinha essa sensação. O cara recentemente tem usado a braçadeira de capitão, ele tem liderado pelo exemplo, e talvez devêssemos falar um pouco mais sobre a verdadeira qualidade dele do que sobre o fato de que talvez ele seja um pouco inconsistente. Esse cara é de classe e mostrou isso novamente. Mas eu quero saber de você. O que você acha do Rafinha? É apenas uma boa fase ou ele realmente tá fazendo por onde? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e claro, eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!